Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este programa Crescendo em Cristo aqui da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o pastor Davi Schmidt, aqui de Florianópolis, também de Garopaba, e estamos estudando o livro de Hebreus e hoje vamos estudar o capítulo 4 de Hebreus, que eu vou ler e vou acompanhar aqui com vocês na tradução Nova Almeida Atualizada, que eu gosto muito dela porque eu considero um meio termo entre a tradução Almeida Revista e Atualizada e a tradução Nova Tradução Linguagem de hoje. Eu vou lendo esses versículos, não são muitos versículos, são 16, mas são verdades muito profundas que estão sendo ditas aqui e coisas que, na verdade, perpassam toda a Escritura Sagrada. É uma referência, as referências que são dadas nesse texto aqui, elas são muito amplas. Elas falam de coisas que a gente poderia dizer do Gênesis ao Apocalipse. Eu vou lendo esses versículos, vamos conversando sobre eles, certo? O capítulo 4, versículo 1, então, e seguintes, diz assim: Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim diz a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito, e novamente no mesmo lugar não entrarão no meu descanso. Vejam só o que está sendo dito aqui, que é bastante profunda e está fazendo uma relação entre a nossa entrada na vida eterna, comparando com o que aconteceu com o povo de Israel no Êxodo, porque alguns não entraram na Terra Prometida, tá? E fala-se de descanso, nesse sentido do Antigo Testamento, deles finalmente poderem entrar na Terra Prometida e descansar, e de nós entrarmos no descanso eterno, que é a Terra Prometida para nós. Veja só essa relação que está sendo feita, tá? Então, vou ler mais um pedacinho, versículos 6 a 8, e aí nós vamos fazer um apanhado maior sobre isso aqui. Está escrito assim: visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. E aí os versículos 9 adiante: portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Agora vamos aos pouquinhos olhar isso aqui, tá? Está falando sobre nos ser prometido um descanso pela fé. E o que está sendo dito aqui, e no versículo 13 ali é destacado: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Isso é Deus falando. Então, assim, aqueles que não creram em Deus não entraram ou não entrarão no descanso eterno. Isso aconteceu, na verdade, a gente pôde ver no povo de Israel, muitos que andaram junto no deserto não puderam entrar na Terra Prometida. O que é interessante é que de todo o povo, os únicos que estiveram desde a saída do Egito até a entrada em Canaã foram apenas Josué e Calebe.
Nem mesmo Moisés pôde entrar, porque teve um momento em que ele duvidou de Deus. Vocês lembram? Quando Deus disse, e eles precisavam de água, e Deus disse assim, fala a pedra e vai verter água, e Moisés meio que disse, por acaso pode sair a água dessa pedra? E deu uma paulada na pedra, né? E verteu água, mas ele desafiou Deus na frente de todo mundo, né? Ele mostrou raiva e destemperança no momento que ele deveria demonstrar o contrário, né? Então, assim, tá falando que, na verdade, até Deus descansou, né? Da importância de descansar e que os judeus tinham um dia do descanso, sábado, que era o dia do descanso, e que, na verdade, nós também temos, porque este é um dos mandamentos. Nós aprendemos sempre, santificarás o dia do descanso. Para nós, terceiro mandamento, e está nos lembrando de nós termos um dia para dedicar a Deus, não somente um dia para descansar, mas um dia para dedicarmos ao nosso Deus. Descansar dos trabalhos, deixar os trabalhos de lado e dedicarmos ele a Deus. Para os judeus, esta lei era muito mais incisiva e forte, né? Só que eles interpretavam, infelizmente, de uma maneira errada. Eles não colocavam fé nisso. Isso também está sendo dito aqui, está sendo criticado, porque eles guardavam um dia para não trabalhar, para descansar, mas faziam essas coisas maquinalmente de seguir a palavra de Deus. E não tinham um envolvimento de fé com isso. Essa é a crítica que está sendo dita aqui. Sem fé não adianta nada. Agora tem um outro elemento que eu disse do descanso de Deus, e a gente sabe a palavra de Deus que conta desde a saída, né, do povo, mas também se nós olharmos mais para trás, nós vamos chegar até o momento em que Adão e Eva também saem, na verdade, da terra que era a terra que foi feita para os seres humanos, né? Que é o Jardim do Éden. Então, assim, mas eles saíram de lá por causa do pecado. Mas antes ainda disso, deles terem ordenanças e leis para cumprir, e antes de Deus ter dado leis como, por exemplo, o sábado, o dia do descanso, o próprio Deus já teve um dia do descanso. E isso é interessante. Não porque Deus tenha ficado cansado, porque Deus não se cansa, mas Deus reserva um dia para o descanso. Tudo está previsto por Deus. É um dia em que ele cessa as suas obras, ele para de fazer e de criar. E ali diz, e Hebreus está dizendo e explicando uma coisa que talvez não seja dita tão claramente lá em Gênesis, lá no relato da criação, lá no Jardim do Éden, mas está sendo dito aqui, ó, no versículo 4, no sétimo dia Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E isso tem, se a gente pode olhar numa perspectiva eterna, porque nós estamos presos ao tempo, certo? Mas Deus não está preso ao tempo. Então, quando nós olhamos para a ação de Deus, para as coisas que Deus faz e por que ele descansa dessas obras, aparentemente nós podemos ver que, na verdade, ele está descansando de tudo, fora do tempo. Ele descansou, inclusive, das coisas que os seres humanos ainda nem viveram. Ele descansou da redenção em Cristo Jesus. A pessoa de Cristo, né, é Deus também. Então descansou dessa obra da redenção também. Descansou de fazer o novo céu e a nova terra no Apocalipse. Descansou de fazer a obra de nos dar a vida eterna. E todas as obras já estavam concluídas, diz o versículo 13, o final. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, ou seja, tudo estava concluído. E isso é uma coisa que é difícil até de entrar na nossa cabeça, certo? Porque para nós a vida ela segue um tempo linear, as coisas que vão acontecendo uma depois da outra, e a gente não conhece o que vai acontecer amanhã, e às vezes a gente nem lembra do que aconteceu ontem.
mas a gente não tem esse conhecimento amplo para o futuro. Algumas coisas nos foram reveladas na Bíblia, principalmente Apocalipse e outras profecias sobre o futuro. Mas as coisas ainda estão por acontecer. O fim ainda está por vir, o fim do mundo. E a gente não sabe como vai ser. Perdão. A gente não sabe como vai ser isso. Mas não temos essa noção e não conseguimos entender porque nós não vivemos isso. Mas Deus vai falando de algo que já foi feito. E Hebreus está falando de algo que foi feito numa perspectiva eterna. Todas as coisas, inclusive as que nós ainda não vivemos, já foram feitas. Deus já redimiu a humanidade. Deus já estava tudo previsto, na verdade, desde a criação. Deus já sabia que essas coisas iriam acontecer. E, de novo, é uma coisa muito difícil para nós entendermos. Mas, está dizendo aqui, então, na verdade, desde aquele tempo, a vida eterna já estava preparada, a reconciliação já estava preparada. Quer dizer, Deus, e aí nós falamos aqui da queda de Adão e Eva, Deus não fez com que Adão e Eva caíssem em pecado, mas ele já sabia que Adão e Eva iam cair em pecado. Deus, ele já sabia que teria que retirar o povo do Egito. Deus já sabia que teria que dar leis para o povo seguir. Deus já sabia que teria que enviar o Salvador Jesus para nós. Ele já sabia quem vai crer e quem não vai crer. Ele já sabia tudo, tudo antes. E ele já fez tudo que precisava ser feito antes. E tudo estava preparado antes. Inclusive, ele preparou as boas obras que nós vamos fazer. As coisas que nós fizemos já estavam preparadas. Deus já sabia o que iríamos fazer. E aí sempre tem aquele questionamento que é difícil, porque eu digo de novo, esse assunto é complicado. Tem aquele questionamento, tá, então até onde as coisas sou eu que faço ou é Deus que decide por mim? Até onde eu escrevo a minha história e a história está escrita por Deus. Isso é sempre complicado, tá, meus queridos? Mas, de fato, Deus já sabe tudo que vai acontecer, mas dentro de tudo isso, ele nos dá a liberdade de fazer o que queremos, certo? Mas dentro disso também ele já sabe o que nós vamos fazer. E, de novo, é um assunto difícil. Eu falei para vocês quando nós começamos, uma coisa muito ampla. O que está sendo dito aqui é muito profundo e fala coisas antigas, coisas atuais e coisas que ainda nem aconteceram. Mas veja, está sendo dito que tudo isso está preparado. E aí faz essa comparação. Muitos não aproveitaram a terra prometida no Antigo Testamento, e isso, na verdade, eu também falo um pouco sobre o Salmo 95 aqui. Muitos não aproveitaram o que tinha sido preparado por Deus na terra prometida porque não creram. Está falando do Antigo Testamento, está falando do povo de Israel e do Êxodo. E assim também, os que não creram não terão esse repouso sabático. E aí o versículo 8 e 9. Se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Veja como é interessante, porque depende como você olha, parece que está falando do povo de Israel, e às vezes parece estar falando de nós, do nosso futuro, do nosso descanso. É o versículo 11 até 13. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Está vendo? Ele está comparando o que o povo de Israel fez com o que vai acontecer conosco. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, assim, está dizendo que não dá para esconder nada de Deus, que ele sabe tudo, e a palavra dele tem poder que penetra até o fundo da nossa alma e pode dividir
a nossa alma como uma espada de dois gumes, né? Então essa palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela tem vida aqui em qual sentido? Está falando de uma vida que pode nos dar eternamente. E esta palavra não é apenas uma palavra que é dita e que é vazia, mas ela precisa ser crida. Não adianta apenas ouvirmos a palavra. O texto também diz isso, né? Muitos ouviram a palavra, mas não creram, né? Não creram. Versículo 2 é lembrado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que ouviram. Então, se não for unido pela fé a palavra de Deus, não vai fazer diferença para nós. Por isso, o versículo 11 diz: esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Não é um esforço para nós conquistarmos isso pelas nossas obras. E é isso justamente que o texto está dizendo. É preciso de fé. Crer na palavra de Deus, para que nós recebamos o descanso eterno, que está preparado para nós desde a fundação do mundo, desde Gênesis. Deus já preparou isso para nós muito antes de nós, inclusive, precisarmos disso. E isso é, de novo, difícil de entrar na nossa mente, porque é muito profundo. Mas é isso. Tá? Vamos seguir mais um pouco. Os últimos versículos, os últimos 3 versículos dizem: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, assim, ao longo da história da humanidade, o povo de Deus teve sacerdotes, teve profetas, teve reis. Jesus Cristo é considerado o rei dos reis, o profeta dos profetas e o sacerdote dos sacerdotes. E aqui está destacando esse sacerdote dos sacerdotes. Por quê? Os sacerdotes do Antigo Testamento faziam sacrifícios, lideravam um culto. Dentro desse culto, o que tinha de mais importante era o momento do sacrifício, porque era o momento em que eles, ao sacrificarem, mostravam que criam que um dia alguém viria se sacrificar em favor do povo. Esse alguém, eles nem sabiam que o nome dele era Jesus, mas sabiam que viria um Messias, que é Jesus. Então, Jesus, diferentemente dos outros sacerdotes, sacrifica não a um animal, mas sacrifica a si mesmo. Jesus é sacrificado, ele dá a sua vida para ser sacrificado. Por isso ele é o grande sumo sacerdote. E nesse sacrifício que ele fez, né, ele se sacrificou em nosso favor, esse sacrifício que torna possível todas essas coisas que são ditas aqui. Nós recebemos todas essas coisas que foram preparadas para nós, ou seja, a vida eterna está falando, toda a nossa vida, toda a existência, tudo, nós recebemos ela numa perspectiva eterna e perfeita pela fé no Salvador Jesus. Por causa da nossa confissão, diz ali, conservemos firmes a nossa confissão. E assim ele vai se compadecer das nossas fraquezas e agir em nosso favor. E aí vamos receber a misericórdia e tudo isso que ele conquistou vai ser atribuído a nós pela fé. Então vejam o quão profundo é esse capítulo 4 e quão às vezes a gente pode até dizer difícil de entender. Temos que ler com muita atenção porque ele é complicado, mas nos fala sobre essas verdades eternas. Deus preparou a salvação em Cristo Jesus desde a fundação dos tempos. Isso está preparado para nós e é de graça. Basta crermos e vamos receber a salvação por meio da fé e ficar eternamente no descanso eterno. Este foi o nosso estudo de hoje.
capítulo 4 de Hebreus. Foi uma alegria estar mais uma vez com vocês aqui. E amanhã nós continuamos o próximo estudo, capítulo 5 de Hebreus. Até mais, fiquem com Deus e nos vemos numa próxima oportunidade. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.